Quem já sente a presença de Deus como eu sinto? E na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Glória a Deus. Oh, glória. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Quem está feliz aí, levante as suas mãos. Felizes, graças a Deus, em nome de Jesus. Poder se sentar. Aleluia. Que louvor maravilhoso. A todos os irmãos que estão em casa também, boa noite, paz seja convosco. Aos irmãos que aqui estão, glória a Deus. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Se puder, Rodrigo, só baixa só um pouquinho as caixas aqui. Glória a Deus. Tudo bem, irmãos? Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 1. A partir do versículo 1. Livro do profeta Isaías. Você que está em casa, a mesma coisa. Livro do profeta Isaías, no capítulo 1, no verso 1 em diante. Vou mudar aqui a versão. Glória a Deus. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, e as vossas lavouras, os estranhos, devoram em vossa presença, e em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu a só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também a festa da lua nova, os sábados, as festas, os congressos, os shows e a convocação das congregações, os cultos. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansada de sofrer.
Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai os vossos orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos. Cessai a fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e vamos pensar juntos. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se vocês se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor é que disse tudo isso. Vamos fechar nossos olhos? Senhor, a tua palavra vai ser ministrada, foi lida agora, e nós queremos, com muito temor e tremor, pedir a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Venha falar conosco, venha falar com a gente, Pai, venha falar com a tua igreja, venha mudar a nossa estrutura nessa noite. A todos que estão cansados, sobrecarregados de igreja, pessoas que estão querendo desistir até da sua fé, venha falar com a gente, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu não sei quanto a vocês, mas eu muitas vezes, já me senti cansado de igreja. Cansado às vezes de ir para algum lugar e pregar. Chegar no local, por exemplo, e ver aquela multidão de pessoas aglomeradas, com danças, com louvor, pessoas sem nenhum propósito de adoração, mas apenas para poder estar juntos. Muitas vezes eu me sentia querendo ir embora. Certa vez eu fui pregar numa igreja, eu cheguei naquela igreja, fui o primeiro a chegar, e quando eu estava ali, quando eu estava preparando para poder trazer uma palavra, eram tantas oportunidades, mas tantas oportunidades, vamos chamar fulano de tal, grupo tal, vamos chamar o conjunto tal, vamos chamar fulano de tal, vamos chamar a dança tal, vamos chamar isso, aquilo, e aquela coisa, e foi dando 8 horas, foi dando 8:30, foi dando 9 horas, eu comecei até a ficar preocupado, e eu falei com o Senhor, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu não fui chamado para ser esse tipo de crente. Tudo bem, é legal, mas isso em demasia está cansando a igreja. Muitos cultos estão cansando as pessoas, porque os cultos são as mesmas coisas. Porque observe só o contexto que nós estamos aqui. O Senhor estava falando comigo, eu estava passeando com a minha família na terça-feira, no feriado, e quando eu estava chegando em Domingos Martins, o Senhor veio comigo muito forte, falou comigo sobre a palavra de Isaías, no capítulo 1, do verso 18 e do verso 19. Ali eu já falei, é um convite que Deus faz. Deus falou no meu coração, eu quero fazer um convite para aqueles que estão cansados de igreja, cansados de estarem num ambiente religioso, porque hoje nós estamos vivendo um momento onde palavras são despejadas dos altares, mas poucas mudanças de vida estão acontecendo com as pessoas. Nós estamos vendo uma quantidade de gente consumindo um determinado tipo, estamos vendo pessoas brigando por causa de política,
pessoas que estão misturando as coisas, mas infelizmente poucas pessoas estão tendo uma mudança de vida. Porque se nós observarmos aqui um contexto, Hélida, de Isaías, ele começa a dizer, André, ele começa a dizer no versículo 1, observe só, ele fala para todas as pessoas, ele diz para todos, visão que Isaías teve. Na época, ele profetizou sobre 4 reis, e a época que ele estava profetizando era uma época boa, porque Uzias foi um bom rei, Jotão foi um bom rei, Ezequias foi um bom rei, com exceção de Acás, que foi um péssimo rei. Todos esses 3 reis foram reis muito bons, Sabrina, reis excelentes, aonde o culto era permitido, aonde Deus era adorado, aonde com certeza a frase Deus acima de o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos era uma temática também. Era um momento de prosperidade espiritual, religiosa, apesar do momento complicado, muito parecido esse cenário com o de hoje. Eles vieram de vários problemas de guerra, divisões, fome, uma pandemia ideológica também reinava naquele momento. Então se levanta Isaías para pregar esse livro de 66 capítulos, o Evangelho do Velho Testamento que nós falamos. Então Deus, ele já começa dando uma pedrada no povo no versículo 2. Deus chama o povo de Israel, a nação de Israel, para o julgamento. Ouve, ó céus, Deus, o Todo-Poderoso, chama os anjos para poderem fazer parte daquele julgamento. Ouve, ó céus, e dá ouvidos agora a vocês, moradores da terra. Porque neste momento Deus está falando: eu prosperei vocês, eu dei casa para vocês, eu dei emprego bom para vocês, eu dei dinheiro para vocês, eu livrei vocês do Covid, eu dei oportunidade para vocês, eu dei escape para vocês, mas vocês se rebelaram contra mim. Vocês largaram o objetivo principal, que é a minha adoração. Vocês cresceram, vocês colocam que foi um homem que deu isso para vocês, que foi um político que deu isso para vocês, mas quem deu isso para vocês foi eu. Eu dei a casa que vocês moram, eu dei o emprego que vocês trabalham, eu dei a saúde que vocês têm, eu prosperei vocês, eu livrei vocês da morte, eu dei sustento para vocês, mas vocês se rebelaram contra mim, e agora estou colocando vocês num tribunal, porque hoje eu quero mudar a vida de vocês. E toda vez que nós somos rebeldes, nós cansamos de igreja. Porque não existe igreja perfeita, porque você é a igreja e você é que está, infelizmente, conduzindo uma igreja errada. Porque a adoração ao Senhor é algo individual. Nós acabamos de louvar o Senhor aqui. Tinham pessoas, eu não estou aí nem aí para que você faz ou deixou de fazer, mas tinham pessoas que estavam mergulhadas na adoração, mas tinha pessoas que não estavam nem aí com nada. Isso é cada um de cada um. Mas quando nós chegamos no tribunal, é que nós cansamos de ser igreja, nós cansamos de ser filhos de Deus. Porque ser igreja é ser filhos de Deus. Ser igreja é fazer parte do reino. Não tem como você não estar no reino.
O reino é muito mais do que bebida ou comida. O reino é muito mais do que dança, louvor. O reino é muito mais do que passeata. O reino é muito mais do que tudo isso. É culto, ajuntamento de pessoas. O reino são mudança de pessoas, de vidas. O aidético é curado, a mulher é transformada, o casamento é transformado em nome de Jesus. As pessoas sentam e as pessoas são diferentes. A palavra é ministrada, mas as pessoas hoje não querem saber de mudança de vida, porque nós estamos cansados de ser igreja. Você pode estar cansado de ser igreja quadrangular, assembleia, batista ou qualquer outra coisa, mas você não pode deixar de ser, você não pode ficar cansado de ser igreja do Senhor Jesus, porque somente a igreja do Senhor Jesus é que está com o nome escrito no livro da vida. Somente a igreja do Senhor Jesus é que vai ser e é batizada com o Espírito Santo de Deus. Somente a igreja do Senhor Jesus que é curada e que louva a Deus e que vai ouvir o som da trombeta. O Davi, meu filho, perguntou esses dias para mim: papai, como é que vai ser esse negócio de trombeta? Eu falei: filho, aqueles que são a igreja vai ouvir, somente os da igreja vão ouvir a trombeta do Senhor. Não me pergunte como é que vai ser. Eu só sei que aqueles que são vão saber o sinal. Somente aqueles que são igreja, Amadeu, que vão entender, Rayane, o sinal. Mas nós estamos deixando de ser igreja. Nós estamos deixando de ser igreja para a gente ficar se reunindo, para a gente ficar glorificando, para a gente ficar gritando, para a gente ficar batendo um contra o outro, para a gente ficar discutindo sobre política, para a gente ficar aqui. Nós estamos aqui perdendo nosso tempo às vezes, se cansando, aonde o filho não ajuda a mãe, aonde a mãe não está nem aí com o marido, aonde as famílias estão sendo dilaceradas, aonde pessoas não estão vendo em nós uma transformação de vida. E aí 3 coisas que eu chamo a sua atenção, que Deus fala comigo. 3 coisas que Deus fala comigo. Desde terça-feira Deus tem ardido no meu coração para falar isso com vocês, o convite de Deus para aqueles que estão cansados de igreja. Em primeiro lugar, você que está em casa, em primeiro lugar, nós estamos cansados de igreja. Mesmo participando de reuniões, mesmo estando aqui, mesmo estando num período onde reis glorificam o nome de Deus e pedem para você fazer culto nas praças, mas mesmo assim nós estamos longe da presença de Deus. Em primeiro lugar, nós estamos e vamos ficar cansados de igreja, sabe por quê? Quando a igreja não entende quem é Deus e não entende quem é ela mesma. Olha só que coisa séria o que Deus fala para com Israel. Versículos de número 3, versículos de número 4. Olha só que coisa impressionante. O boi conhece o seu possuidor. Eu estava ontem lá na casa do Renato, e lá eles têm uma propriedade rural e tem os animais. Impressionante. Quando a pastora montou na égua para poder dar uma galopada, a pastora gosta disso. O Renato falou assim comigo: a égua sabe quando uma pessoa sabe montar. Por isso que ela está galopando mais rápido. Se ela soubesse que a pessoa não sabe puxar, se ela souber, ela percebe que a pessoa não tem experiência, então ela anda devagar. E com a pastora, eu falei: rapaz, a pastora vai acabar caindo, não foi? Eu falei: que isso, rapaz? Mas não, a égua sabe. A mesma coisa, o boi conhece o seu possuidor, o jumento a sua manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento de quem eu sou. A gente perde, a gente se cansa de igreja, porque a gente deixa de saber quem é Deus. A gente chega aqui querendo que Deus resolva nossos problemas, dá dinheiro para nós. A gente fica fazendo barganha com Deus. A gente que acha que Deus, Ele é o Silvio Santos. A gente acha que Deus é o dono de um banco. A gente acha que Deus é um empresário, é um patrão que fica dando dinheiro. A gente acha que Deus é nosso ídolo. Quando as pessoas tratam Deus como ídolo e não como Pai, as pessoas esquecem quem é Deus.
E nós esquecemos quem somos nós, igreja. Igreja está perdendo tempo com política. Fica gastando tempo demasiado com política. E as pessoas estão morrendo, indo para o inferno. Seus amigos estão indo para o inferno. Quantas pessoas que você deixou de convidar para estar nessa noite, porque você não faz um convite para umas pessoas? Você deixou de ser igreja porque você não sabe mais por que você está fazendo aqui, o que você veio fazer aqui. A gente deixa de ser igreja quando a gente entrega para o nosso filho um celular e deixa ele ouvindo galinha pitadinha, ao invés de adorar ao Senhor em espírito e em verdade, como uma criança, como uma pessoa adulta que ela tem que entender. A gente deixa de ser igreja. A gente deixa de ser igreja quando nós não sabemos quem é Deus na nossa vida. O que Deus fez por nós. A gente se cansa porque a gente quer insistir em dizer o melhor de Deus ainda está por vir. Tem pessoas que querem insistir, o melhor de Deus ainda está por vir. Mas espera aí, o melhor já veio e pagou o preço na cruz do Calvário. Esse alguém é Jesus de Nazaré. Não preciso mais nada. Ora calabás. Meu Deus do céu, a gente deixa de saber o que é igreja. A gente esquece, nós ficamos cansados. Nós queremos ser muito igreja, mas a gente não sabe nem quem é Deus. A gente não está sabendo o que é adoração. A gente não sabe por que nós estamos aqui. Por que você está vivo. Para onde você está indo? Se você não sabe para onde está indo, se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. Você veio da onde? Eu vim de Deus. Eu nasci para glorificar o nome do Senhor, e eu vou caminhar em direção ao nosso Deus Todo-Poderoso, e é lá que eu vou ficar, é lá o meu destino final. Faça chuva, faça sol, eu quero estar com Deus. Ele está te convidando nessa noite. Venha, você cansado, você que está cansado de igreja, você que está cansado de denominação ou religião. Eu quero mostrar para você quem sou eu, e quero falar para você quem é você. Ô igreja, meu Deus do céu, a prosperidade, o avanço da religião, a gente perde, a gente fica. A boa vida faz a gente relaxar. As pessoas às vezes procuram Deus somente quando a pessoa está passando por um problema. Está acabando agora o Covid, as pessoas estão voltando a ser quem eram. Hoje eu não consegui dormir à tarde, tinha um pessoal em frente da minha casa, praticamente, uma gritaria, um som infernal. O problema todo não é você ouvir música, porque cada um faz o que quer da vida, irmãos. O problema todo é que é coisa ruim. E eles ficam perturbando, aí fica lá, aquela cachaçada, aquela coisa toda. Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser. Mas também quando atrapalha é complicado, sim ou não? Mas uma coisa me chamou a atenção. Eu olhei para aquele bolinho, 3 pessoas. 3 pessoas que andavam com a camisa do encontro com Deus. Fui ao encontro, fui transformado. Estava lá naquele lugar. Já se desviaram. Deus já não está mais, Deus não é mais importante. Porque já está passando. O perigo já está passando, e agora as pessoas estão voltando a ser quem elas são. E aqueles que estavam dentro da igreja, porque isso aqui é o que Deus está falando. Continua lendo o capítulo todo. A partir do versículo 20 vocês vão ficar abismados. Porque Deus, é Ele que coloca muitas vezes uma pandemia no mundo, para poder separar aqueles que são e aqueles que não são. Sabe por que nós ficamos cansados de igreja? Porque muitas vezes, meus amados irmãos, nós perdemos a integridade. Nós somos só crentes aqui na igreja. Lá fora a gente não é crente. A gente perdeu a integridade. Igrejas lotadas de pessoas que não fazem a diferença mais. Cantores, músicos, pastores que não fazem mais a diferença. Pessoas que estão gritando, discutindo. Pessoas que estão perdendo grandes chances de falar de Jesus para as pessoas, de orar pelas pessoas.
de visitar pessoas. Os pastores estão perdendo o cheiro de ovelhas. Os pastores estão perdendo o senso do pastoreio. Sabe por que nós ficamos cansados de igreja? Porque nós deixamos de ser íntegros. Porque nós queremos olhar sempre para o erro do próximo e a gente nunca quer admitir que nós estamos falhando. Isso resume a falta de conhecimento. E aí vem a doença. Olha os versículos 5 e 6. Observe os versículos 5 e 6. Observe só o que Isaías está falando através de Deus. Está falando através de Isaías, perdão. E ele fala assim: porque seríeis ainda castigados? Por que persistis na rebeldia? Quando você lembra disso aqui, quando você lê essa frase aqui, você já vem logo na sua cabeça, Duílio, vem logo na cabeça a pandemia. Vocês estão sendo castigados, mas vocês continuam rebeldes. Aí toda a cabeça está enferma. Observe só, toda a cabeça está enferma. Quantos pastores que estão enfermos e a igreja toda está enferma? Pessoas que estão com lepra espiritual, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão cheios de pus. Olha o versículo de número 6. Desde a planta do pé até a cabeça. Então você está doente. Você está cansado de igreja. Você está cansado, você está doente. Porque você esqueceu quem é Deus. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão na terra? Qual é a sua missão na terra? Em segundo lugar, nós estamos cansados de igreja, porque nós, meu Deus, não entendemos mais o que é a adoração. Porque nós não entendemos mais o que é a adoração. A gente está confundindo a adoração com música. A gente acha que a adoração é uma música lenta. Tem pessoas que acham que a adoração é música lenta. Canta música de adoração. Como assim? É uma música lenta. Tem pessoas que estão achando que a adoração é uma música lenta. É um estilo, louvor e adoração. Vieram com esse estilo no Brasil, louvor, worship. Agora é isso aí, é uma música lenta, uma música repetitiva, é uma música que você fica ali. Então aí você está adorando, porque só esse tipo de música faz você se arrepiar. Mas a adoração é muito mais do que isso. Porque a partir do versículo de número 10, Isaías começa a falar: olha aqui, vocês príncipes de... Olha, ele fala, ele nos compara com os moradores de Sodoma e Gomorra. Quem são Sodoma e Gomorra? A nação pecadora, pecaminosa, que foi fulminada, exterminada por Deus. Ele nos compara, ele fala bem assim: vocês são Sodoma e Gomorra. Vocês não são servos. Olha o versículo de número 11. Ele diz: eu estou cansado dessas reuniões que vocês estão fazendo. Tem igrejas que nada contra, tem que fazer, cada igreja faz o que quer. Mas tem pessoas que estão na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tem igrejas que começam domingo de manhã, tem que ir na escola dominical, aí depois tem o culto, depois tem o ensaio do coral, tem o ensaio da banda. A pessoa sai meio-dia, 1h da tarde. Alguém aqui já passou por essa loucura? Alguém aqui já passou por essa loucura? Todo domingo é a mesma coisa, e tem que chegar 6h da noite na igreja, porque à noite tem um culto, e se perdeu o domingo todo. O domingo para estar com a família, o domingo para estar com a família, caminhando com a família, se divertindo com a família. Meu Deus, Deus está olhando para isso, está falando assim: eu não quero isso. Eu quero vocês leves. Eu quero vocês chegando aqui adorando, me adorando, felizes. Eu quero vocês abraçando uns aos outros. Eu quero ver uma igreja que adore. Eu quero ver uma igreja que caia da minha presença de joelhos.
Aí no versículo 12, irmã Cleonice, versículo 13, Rubem, ele fala: quem foi que chamou vocês para vir aqui no altar? Quem foi que chamou vocês para vir aqui no culto? Quem chamou vocês? Quem chamou vocês para ligar essa televisão, para prestar culto para mim? Vocês não estão prestando culto, vocês estão cantando Eu Vejo a Glória do Senhor, mas não estão tendo nenhum motivo de alegria para falar que está vendo a glória do Senhor. Oh igreja, nessa noite eu quero pedir para vocês, em nome do Senhor Jesus, voltem a ser adoradores, porque Deus está procurando verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Você está machucado, ferido, você foi ferido pelo pastor antigo, você até por mim mesmo, você foi ferido, pelo amor de Deus, me perdoa, perdoa outro pastor, segue a sua vida, caminhe agora, vem com a sua Bíblia. Eu quero falar para vocês que ontem quando eu estava voltando, meu Deus do céu, eu estava na rodovia do Contorno, de repente meus olhos, eles olham para um senhor de cabeça branca, atravessando a rodovia do Contorno, com uma Bíblia desse tamanho, uma Bíblia toda descascada, e naquela hora o meu coração começa a fazer uma poesia. Lá vai o cabecinha branca, com a sua Bíblia para cantar mais um hino da harpa. Talvez vai ser a alegria dele chegar na igreja. Naquele momento era 5:30 da tarde, ele já estava indo para a casa do pai, tomando o risco de ser atropelado naquela rodovia, mas aquele homem provavelmente pula aquela mureta, oh meu Deus do céu, 4 vezes por dia. Está faltando isso para nós. Você tem tudo, você tem Kombi, você tem igreja boa, você tem, oh meu Deus do céu. E Deus não está falando nada disso para não ter. Deus está falando, tem que ter. Só que isso aqui não vai fazer diferença nenhuma se você não mudar as suas atitudes em nome de Jesus. Ele está dizendo assim, ó, quem foi que chamou vocês para vir aqui? Porque no versículo 13 ele fala: não aguento mais tanta reunião. É reunião das mulheres do círculo de oração, é reunião dos homens, é reunião das crianças, é reunião dos jovens, é reunião disso, é congresso daquilo, é congresso daquilo outro, é congresso, é convenção, é congresso, é convenção, e está morrendo gente, e vocês estão se reunindo para fazer congresso e convenção, vocês estão se reunindo para fazer seminários, vocês estão juntando dinheiro para vocês, mas cadê a música barulhenta de vocês? Mas cadê a integridade de justiça que eu quero? A gente perde, a gente se cansa porque a gente não entende mais o que é adoração. Porque a gente chega no lugar e começa a criticar tudo. Criticar a palavra, criticar louvor, criticar tudo. A gente começa a ser juiz. A gente começa a ser juízes. A gente começa a criticar estrutura, a gente começa a criticar isso, começa a criticar aquilo. E aí a gente perde. A gente vai lá para fora, a gente fica conversando, balangando o beiço. Meu Deus, quantas pessoas que se reuniram aqui dessa igreja, eu vou falar dessa igreja. Quantas pessoas que se reuniram dessa igreja, se reuniram para tomar café, para falar de fulano, cicrano e bertrano, para criticar pastor, para criticar isso, para criticar aquilo, e hoje estão desviados. Não entende o que é a igreja. Certa vez um grupo de pessoas saiu da igreja, se reuniram na casa do irmão que nós batizamos, ganhou a família toda para Jesus. Esse irmão foi salvo. Batizamos o irmão, vocês conhecem muito bem. Muitos aqui conheceram. O irmão era o primeiro a chegar na igreja, trazia um café gostoso. Ganhamos a família dele toda para Jesus. Por causa de besteira, por causa disso, por causa de conversa, por causa daquilo outro, por causa de ódio no coração, sai da igreja. Aí os irmãos se reúnem na casa desse irmão. Chegam para mim e falam: está reunindo lá, chamando pessoas da igreja. Perderam, não sabem o que é. Olha aqui, vocês continuam trazendo oferta, vocês continuam se reunindo, vocês continuam, mas vocês não têm o propósito, vocês não sabem o que é adoração. Metade desse povo está desviado, o outro metade acaba com a igreja. Nunca trabalhou aqui na igreja, desculpa falar, alguns aqui conhecem, me perdoe falar, são amigos de pessoas aqui, me perdoe, mas é isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui nunca trabalhou como pastor, queria ser pastor em outro lugar, queria pastorear pessoas, mas nunca pastoreou aqui.
Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer com essas pessoas? Meu Deus, se eu errei, vai para uma igreja, fica firme lá, fica sentadinho lá, deixa Deus trabalhar na sua vida, mas pelo amor de Deus, não se afasta da presença do Deus vivo e todo-poderoso, não deixa de ser igreja, pelo amor de Deus. Foi dito e feito, irmãos, mas o pastor fala demais, o pastor é doido, o pastor é como Isaías, que andou nu. Isaías pregou nu. Se fosse hoje, vocês iam falar que ele é doido também. Não, o pastor é doido, o pastor fala demais, o pastor fala muita besteira, trazendo maldição para a vida de vocês, trazendo lepra para a vida de vocês, trazendo contaminação espiritual para a vida de vocês. Nessa noite eu quero falar, você está cansado de igreja? Eu quero convidar você a ser verdadeiramente uma igreja relevante, remida, lavada pelo sangue de Jesus. A gente cansa de igreja porque a gente não entende o que é adoração. Porque a gente olha para o irmão e fala bem assim, o irmão, eu venho para cá, eu venho acompanhando os cultos dos meus amigos espalhados pelo Brasil. Aí eu entrei ouvindo o som, eu vi a irmãzinha cantando toda desafinada, desafinou tudo, mas eu conheço a irmã, eu conheço a pessoa que está cantando. É uma serva de Deus. Talvez foi a única que ficou na igreja porque os estrelas ficaram sentados e não querem mais nada com nada. Jean, uma vez foi a única que se levantou. Eu falei bem assim, então eu não vou criticar não. E que Deus dê força para essa irmã continuar. E Deus vai abençoar a vida dela em nome de Jesus. Sabe por que nós cansamos de igreja? Porque a gente não sabe mais o que é música. A gente não sabe mais o que é adoração. A gente mistura adoração com música. Adoração é você, lá no seu trabalho, você está adorando ao Senhor com o seu testemunho. Porque não tem como igreja estar misturada ao mundo, gente, pelo amor de Deus. Não tem como você estar aqui e você está fazendo as mesmas coisas lá fora. Em terceiro lugar, nós cansamos de igreja, ficamos cansados de igreja, porque muitas vezes nós não entendemos mais o que significa compaixão. A gente não entende o que é Deus, não entende quem somos nós, a gente deixa de entender o que é adoração, e a gente deixa de viver o que é ter uma vida de compaixão. Olha o versículo 16, 17, pastor Edson. Deus está falando assim, e as viúvas? E os órfãos? Vocês estão dando dízimo para quê? Para ficar barganhando comigo? Vocês estão dando dízimo para quê? Para barganhar comigo? Os dízimos de vocês é para os órfãos e para as viúvas. Os dízimos de vocês é para poder pregar o evangelho, para que muitas pessoas salvem. Você já pensou que através do seu dízimo alguém está sendo curado, e uma mãe está dando glória a Deus porque o seu filho saiu das drogas? Mas a gente não entende mais. Olha o versículo 17. Aprender a fazer o bem, praticar a justiça, buscar a justiça, para com a opressão, para de ficar valorizando quem não valoriza, o órfão e a viúva. Entra pessoa, sai pessoa na sua vida, você não ajuda. Cuidar de pessoas, sarar pessoas, cuidar de pessoas. Igreja foi criada para isso, para cuidar de órfãos e de viúvas. A igreja não foi chamada, a igreja não foi chamada. Se a igreja depender de homens, a igreja vai acabar. Por isso que a igreja nunca vai depender de homens. A igreja, levante as suas mãos, depende exclusivamente do Santo, poderoso Espírito Santo de Deus.
Porque a igreja que depende do Espírito Santo opera sinais, prodígios e maravilhas. Meu Deus do céu! Vocês já assistiram Paulo, o apóstolo de Cristo? Levante as suas mãos. É o filme mais importante da minha vida. Eu assisti esse filme no cinema 3 vezes, eu chorei. Porque aquele homem, mesmo com toda a dificuldade, ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Lafayette. Ele ganhou Lucas para Jesus em Trode. Doutor Lucas poderia fazer as suas reuniões das suas células, tomando os seus vinhos com as pessoas, mas Lucas deixou tudo para poder servir as pessoas. Lucas servia as pessoas através do seu dom de ser médico. Lucas servia as pessoas. Essa é a igreja relevante. Essa é a igreja que tem que ir. Essa é a igreja que tem que caminhar. Não é a igreja que tem que vir para cá para se reunir, para poder ter mais um festival de música, para ter mais um festival de gente bem arrumada. Igreja tem que estar aqui para louvar e agradecer ao nome do Senhor, e para olhar para quem está do seu lado e dizer assim: você pode contar comigo. Você por acaso, você perguntou para alguém que está do seu lado, você falou assim: você teve uma boa semana? Você pode contar comigo em nome de Jesus. Oh Deus, a igreja faz muita diferença. Segunda, eu fui no São Lucas. Muito tempo que eu não entrava no São Lucas por causa da pandemia. Fiquei até surpreso, porque antes da pandemia, o São Lucas estava lá, no HPM, lembram? E agora o São Lucas voltou para o local de sempre. E o São Lucas hoje é um outro hospital, graças a Deus. Faz muito tempo que eu não entrava lá. Eu entrei, eu fiquei surpreso. Eu fui visitar um rapaz, 17 anos, o Patrick, filho da Bruna. Sofreu um acidente de moto. Está com um pino aqui. Está com um pino aqui. Está com aquele metal aqui. Aquele metal aqui, aquele metal aqui. Mas aquele rapaz, na hora que ele me viu, eu ganhei o dia. Porque na hora que eu pisei meus pés no quarto, na hora que ele me reconheceu, mesmo de máscara, ele me reconheceu, ele deu um sorriso, e ele falou: o pastor lembrou de mim. Eu fui embora todo feliz, falei assim: poxa, hoje eu fiz alguém feliz. Hoje eu fiz alguém dar um sorriso. Ele me mandou uma mensagem agora há pouco, falou: pastor, pede à igreja para orar por mim, porque segunda-feira, amanhã, ou terça, não estou lembrado agora aqui, eu vou ter a minha cirurgia. Ele vai tirar os pinos, vai deixar lá as placas de é titânio, né? Titânio? É titânio é titânio mesmo, né? Que fica no corpo da pessoa. Ele vai ficar com aquelas placas de metal, tal. Mas graças a Deus vai poder, se tudo der certo, sair do hospital, se recuperar em casa, em nome de Jesus. Essa semana o irmão Mesquita sofreu um acidente, bateu com a cabeça, foi para o hospital Vila Velha. O pessoal, todo mundo, é tão bom ver a igreja se mobilizando em oração. A igreja é para isso, gente. A igreja é para orar pelas pessoas. A igreja é para falar bem assim: hoje você vai na igreja comigo, em nome de Jesus, com voz de autoridade. A igreja é para cuidar de viúva, para saber se aquela viúva está passando por uma dificuldade. A igreja foi criada para isso. A igreja foi criada para isso. A igreja foi criada para glorificar a Deus e para cuidar do próximo. Lá no seu trabalho, Deus, ele faz um convite para a gente. Ele faz 3 convites. O primeiro convite que Deus faz está no versículo de número 18. Em primeiro lugar, Deus faz um convite para a sua igreja voltar a ser igreja. E Deus fala: vinde, vamos conversar. Coloca para mim, não, coloca primeiro o slide. Deus, ele fala bem assim: vinde a mim, o convite da graça. Deus, ele fala, em nome de Jesus, coloca também, Daniel,
Em nome de Jesus. Pode colocar, Gabriel. Ele coloca o seguinte, Deus fala o seguinte, em nome de Jesus. Não, coloca lá, volta lá. Em nome de Jesus. E Deus, ele fala, vai. Deus te convida para sentar e discutir. Fala para quem está do seu lado. Deus está chamando você para sentar e discutir. Olha o versículo 18. Vinde. Em umas traduções está arrazoemos, mas vinde e vamos pensar juntos. Deus está querendo discutir com você essa situação. Ei, fala para mim aqui. Qual é o rei que senta com o rebelde e quer conversar com ele? Quem é o rei? Chega, olha aqui para mim. Você gosta do Lula? Você gosta do Bolsonaro? Chega para o Bolsonaro, chega para o Lula, chega para o Arnaldinho, chega para o Max, chega para qualquer político e discorde dele. Você já começa a ser mal visto. Por que muitas vezes eu estou aí meio botado de escanteio? Porque toda vez que eu vejo alguma coisa, eu quero sentar e quero falar, não, vamos discutir. Não está certo. Ninguém quer gente sincera. As pessoas querem puxa-sacos, bajuladores. E Deus não quer isso. Deus fala bem assim, vinde a mim e vamos sentar juntos para a gente discutir sobre esse assunto. Cadê o grito de glória a Deus e aleluia dessa igreja? Deus está falando assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ninguém, se você for contra o Bolsonaro, ele vai virar as costas, vai deixar você falando sozinho. Se você for contra o Lula, ele vai virar as costas, vai deixar você falando sozinho. Mas Deus, ele fala bem assim, vinde, senta aqui comigo, porque eu quero te escutar, eu quero discutir isso com você. Porque Deus não desiste de você. A grande diferença de todas as religiões, com todo perdão a todas as outras religiões, mas nenhuma é como o cristianismo, porque Deus é o único Deus que não desiste dos seus filhos, aleluia. Deus é o único Deus que não desiste dos seus servos. Deus não desiste de você jamais. Deus não desiste de você jamais. Deus, Ele olha para você e está dizendo assim, deixa de ficar cansado de igreja. Você é a igreja. Não, eu vou sair da igreja. Você não pode sair de você mesmo. Como é que você vai sair de você mesmo? Você é a igreja. Você pode sair talvez de uma denominação, mas de você não consegue sair. Porque se você sair, você morre. Porque Satanás, quando estava no céu, como é que Satanás cai? Se ele é um espírito, não tem como cair. Ele é espírito, ele voa. Mas como é que ele cai? Eu vi Satanás caindo do céu. Eu vi Satanás caindo do céu. Lucas 10:18. Eu vi Satanás caindo. Mas como é que o espírito cai? É porque deixa de ser adorador. Toda pessoa que cai é aquela pessoa que deixa de ser adorador, Hélida. É aquela pessoa que deixa de entender a sua integridade no mundo lá fora, fazer diferença como sal da terra, é luz do mundo. Vocês estão entendendo a palavra nessa noite em nome de Jesus? Deus está te convidando nessa noite para poder bater um papo sério contigo. Segundo lugar, por que Deus faz um convite para você? Deus faz um convite para você voltar a pensar. Deus faz um convite para você voltar a pensar. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e vivo, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas não se amoldeis a este século, mas transformai-vos. Metamorfosear, ou metamorfosea, ou metamorfose, é você sair. Metanoia
Ele está dizendo assim: eu estou te chamando você para voltar a... Eu estou te chamando você para voltar a pensar. Pensa. Cutuca quem está do seu lado, pensa. Cutuca quem está do seu lado, pensa. Não deixe parar de pensar, não. Você entendeu como é que é uma criança? Lucas, Evangelho de Lucas fala, eles estavam discutindo para ver quem era o maior. E sabe o que Deus faz? Jesus coloca uma criança no meio deles e fala assim: se alguém quiser ser o maior, seja como uma criança, adoradora, pura, simples, sem maldade, humilde. Porque criança chega para o pai e fala assim: pai, me ajuda. Porque o orgulho faz com que a gente não peça ajuda. Entendeu, Jeandre? A criança não tem essa não. A criança pede ajuda. E é por isso que Jesus está falando assim: seja como essa criança. Deus quer tirar esse cansaço seu, está te convidando para fazer parte do reino. Em terceiro lugar, porque Deus quer apagar todos os seus pecados. Ele diz assim: ah, meu Deus do céu, tem um arrependimento real, porque eu vou apagar todos os seus pecados. Ele diz: mesmo que os vossos pecados, versículo 18, sejam vermelhos, mesmo que você com seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Mesmo que sejam vermelhos, eles se tornarão, aleluia, como a lã. Mesmo que sejam tão vermelhos. Ele está dizendo assim: você pecou, você vacilou. Quem aqui pecou hoje? Levante a sua mão como eu. Oh meu Deus, eu não sei qual foi a gravidade do seu pecado. Eu pequei, você pecou, todos nós pecamos. Eu não sei qual foi a gravidade do seu pecado, mas ele está dizendo assim: mesmo que os seus pecados sejam vermelhos, carmesim, mesmo que os seus pecados sejam tão pesados, eu quero transformá-los como a branca lã. Eu quero transformá-los como a neve. Agora, para ser perdoado, olhe para cá, para ser perdoado por Deus, não importa a quantidade dos seus pecados. A única coisa que faz você não ser perdoado por Deus é a integridade do seu arrependimento. As pessoas não vão para o inferno porque pecaram. As pessoas vão para o inferno porque não se arrependeram. Porque arrependimento é a base central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu vou voltar a falar: as pessoas não vão para o inferno porque pecaram. Porque todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, Ele pagou o preço por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós fomos reconciliados, 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não importa a quantidade dos seus pecados, o que está em risco aqui é a integridade do seu arrependimento. Chorar não é mudança. Levantar a mão para cima não é mudança. Gritar não é mudança. Mudança é você falar: eu vou mudar a minha vida em nome de Jesus. Eu vou mudar a minha vida em nome de Jesus. Quantos nessa noite querem levantar suas mãos e falar: eu preciso de mudança na minha vida, eu preciso de mudança na minha vida? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Você que está em casa, em nome de Jesus. Sim, Kátia, nós vamos estar orando por você, sim. Nós vamos orar por você, Kátia Campelo. Pode ficar tranquila, nós vamos orar por você. Que Deus abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. Eu quero convidar você, porque Deus está convidando você. Deus está convidando você para ter metanoia.
Deus não está convidando você para fazer parte mais uma vez de uma religião ou de um culto. Hoje tem que ser o culto da sua vida. Hoje você tem que falar bem assim: hoje eu tenho que tomar uma posição em nome de Jesus. Olhe para mim aqui, o que está impedindo você de ter uma vida espiritual? É a falta de conhecimento de Deus e de você mesmo? É a falta de compaixão? É a falta de entender o que é adoração? É a falta de ser o que é ter a integridade? É ser crente aqui e lá fora? O que está impedindo você de servir a Deus? As promessas que Deus fez para você, por que ainda não se cumpriram? Será que é culpa de Deus? Será que a culpa é da igreja? A igreja aqui é a responsável porque você está desse jeito? Ou será que não é porque você não precisa tomar uma posição hoje? Feche teus olhos. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você refletisse sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você quiser vir à frente, entregar sua vida a Jesus, fica à vontade. Se você quiser vir à frente para poder se reconciliar com Deus, fica à vontade. Vinde, vamos pensar juntos. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, sejam vermelhos como o carmesim, eu vou transformá-los, eu vou transformar a sua vida. Eu vou transformar a sua vida. Vamos louvar o Senhor. Como é que está a sua vida, meus irmãos? Como é que está a sua vida, meus irmãos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de mudar. Eu quero convidar você para a mudança. Termine o ano bem. Com as suas mãos levantadas, adore. O noivo vem. O noivo vem. Aleluia. Hosana, Hosana. O noivo vem. O noivo vem. Essa noite Deus está curando as feridas. Essa noite Deus está curando as feridas. Você que é adorador, levante as suas mãos e adore ao Senhor nessa noite. Seja curado, transformado. Pare de querer achar que você é que vai salvar a sua família. Quem salva é Deus. Deixe seus filhos nas mãos de Deus. Deixe seu coração para Deus tomar conta. Ora calabás. O que? Cantaremos. Aleluia. Oh glória. Para sempre. O que?
Profetiza, banda, profetiza. O noivo veio. Aleluia. Aleluia. O seu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Só eles. Hosana. O noivo. Levante a sua mão direita para os céus. Cadê os gritos de aleluia da igreja? Cadê os gritos de aleluia dessa igreja? Suave. Vocês vieram aqui hoje para quê, hein? Para que vocês vieram aqui nessa noite? Senta aqui comigo, senta, Deus está falando, senta. Senta, 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 senta. Suave, suave, Hebe, suave. Suave. Cadê os gritos dos adoradores? Cadê? Oh meu Deus, tem pessoas sendo curadas aqui nessa noite. Religião, vai embora daqui em nome de Jesus. Tristeza, mágoa, rancor, angústia, frieza, vai embora daqui em nome de Jesus. Mesquita seja curado, Patrick seja curado. Em nome de Jesus, Zaira seja curada. Em nome de Jesus, Luiz Freire seja curado em nome de Jesus. Meu Deus do céu, todas essas pessoas sejam curadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Cadê os gritos? Cadê os gritos? Cadê os gritos adoradores dessa igreja? Ora, calabachara, calabalabassurie de calabalas. Aleluia! Aleluia! Escute isso. Escute isso. Deus está falando no meu coração. Para você que está em casa, você que está aqui, Deus está falando assim: ainda dá tempo. Nós vamos terminar o ano bem em nome de Jesus. Nós vamos terminar o ano bem, a nossa família no altar, alicerçada no altar em nome de Jesus. Oh, meu Deus do céu, grandes coisas o Senhor fará por nós. Por favor, volte a ser quem você era. Volte. Não espere de ninguém, espere de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Acenda as luzes aqui. Aplauda Jesus. Vinde a mim. É o convite para aqueles que estão cansados. Deus me deu uma palavra para domingo que vem. Aleluia. Vinde a mim. O convite para aqueles que precisam de um advogado. Quem precisa de um advogado aqui? Fiel, justo e verdadeiro, levante as suas mãos.
Eu quero falar para você, Igor. Quero falar para você, Manuelzinho. Quero falar para você, Fabiano. Eu quero falar para você, Márcia. Eu quero falar, Érica, em nome de Jesus. Eu quero falar para você, Lúcia, Zilu. Eu quero falar para vocês, irmãos, que Jesus é o nosso advogado fiel. Vinde a mim nessa noite. Não morra espiritualmente. Não morra espiritualmente. Não morra. Não morra espiritualmente. Deus está falando ao meu coração. Não morra espiritualmente. Irmãos, terça-feira eu queria convidar os diáconos. Todos os diáconos. Mariana, Rubem. Todos os diáconos que estão aqui. Os irmãos que estão aqui. Terça-feira vamos fazer um período de oração. Estarei aqui a partir das 6:30 da tarde, de 7 às 8. Eu quero convidar você para estar comigo, Márcio, todos vocês para estar aqui comigo. Consagrar a nossa vida ao Senhor. Eu quero convidar vocês para estar aqui comigo. Em nome de Jesus. Pastor, mas aí tem um culto na quarta, não tem problema, não venha no culto na quarta, venha na terça-feira. Eu quero ver você bem. Andreíso, quero ver você bem. Vem quarta-feira, vem terça-feira. A gente precisa de orar, a gente precisa buscar o Senhor. Senta no seu lugar rapidinho. Irmãos, vocês que estão em casa, por favor, separe agora o pão e o cálice também.